Boa tarde a todos e a todas. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre a mediunidade, esse intercâmbio entre os dois planos. A gente vai ter noções sobre a mediunidade, porque a mediunidade é um estudo bastante amplo e, principalmente, a gente tem que levar em conta e buscar o conhecimento, ou seja, a reflexão com relação ao livro dos médiuns, que traz bastante ensinamentos para nós com relação ao tema de hoje. Claro que hoje a gente vai ter só umas noções com relação à mediunidade, né? O que é mediunidade, como podemos acessar essa mediunidade, quais os tipos de médium que a gente tem. Então vai ser um resuminho básico sobre a mediunidade, ou seja, noções sobre mediunidade. Eu sempre gosto de colocar alguma frase assim que traz para nós pensarmos, refletirmos sobre a atualidade, sobre nós. Eu, quando estava pensando em fazer essa fala, essa reflexão, junto com todos, eu pensei nessa frase aqui, trazendo a mediunidade como tema principal, noções de mediunidade. Essa frase aqui é de um professor e filósofo, Cortella: o bem por mim feito, para mim faz bem. Noções sobre mediunidade, que é o tema. Então, mediunidade é um bem que eu faço com aqueles irmãos que necessitam desse intercâmbio e ainda necessitam do nosso amparo e dessa nossa energia ainda animalizada. Então, bem por mim feito, para mim faz bem. Como aqui nessa camisa, hoje eu botei as camisas e eu olhei no espelho e deu bem certinho com relação ao tema. Aqui é a camisa, que é a campanha para doar sangue, né? Que muitos hospitais estão à busca aí de doadores e muitas vezes a gente tem saúde, ou seja, está apto a doar sangue e a gente não dá um passo para auxiliar a nossos irmãos. A mediunidade é isso, é estudo, é um intercâmbio para auxiliar aqueles irmãos que ainda precisam de auxílio. Por isso que nós temos aqui na casa, nas terças-feiras, o trabalho de estudo e o trabalho de educação da mediunidade. Todos estão convidados. No sábado também nós temos o estudo e também a educação da mediunidade, porque mediunidade nós temos que educar, que a gente vai ver agora. Então, o bem por mim feito, para mim faz bem. Então, essa caridade que eu tiro aí durante a semana para vir aqui na casa espírita é um bem que eu vou auxiliar ao outro, mesmo desencarnado, como encarnado, e vai fazer muito bem para mim, com essa troca de energia, troca de sangue aqui, de uma pessoa para outra. Então, é importante a gente ter em mente essa conexão com relação ao bem por mim feito, que para mim vai ter esse retorno e vai fazer muito bem. Então, eu trago também essa frase desse pensador e filósofo, e também todos conhecem Kardec. Kardec foi um pedagogo, um excelente professor, que codificou a doutrina espírita. A gente não pode falar de espiritismo sem falar de espírito, né? Porque a doutrina espírita não existiria sem os espíritos. Então, Kardec, em 1861, ele fez o livro dos médiuns. Primeiro foi o livro dos espíritos e logo após ele viu a necessidade de ter uma obra, ter um embasamento para que todos seguissem essa linha de trabalho, porque ele era um educador, né? Pesquisador, de forma planejada, de forma educativa, ele elaborou então o livro dos médiuns, que a gente vai falar hoje. Vou dar um resuminho aqui dos livros dos médiuns. O livro dos médiuns é a segunda obra do Pentateuco da doutrina espírita, trazendo esclarecimentos oportunos a respeito da mediunidade. Faculdade esta inerente a todos nós, que nada carrega de fantástico ou sobrenatural, passando desde as questões preliminares e importantes para a compreensão efetiva dos temas. Trata da manifestação espírita, as diferentes formas pelas quais elas se dão, os tipos de médiuns e suas diferentes habilidades, bem como a responsabilidade e deveres daqueles ostensivamente trabalham com a faculdade mediúnica. Esse é um guia seguro para que cada um de nós, em maior ou menor grau,
compreendamos as questões pertinentes ao tema popular dentro das sendas espíritas. Então, o Livro dos Médiuns é um guia para todos nós que procuramos evoluir a cada novo dia. Seria um livro de cabeceira para todos nós que estamos estudando a doutrina espírita, estamos educando a mediunidade. Então, seria um livro de cabeceira. Nós tirar nossas dúvidas. Depois, nós temos outras obras complementares que traz para nós sobre mediunidade também. Essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, tem desde os mensageiros e os missionários da luz, que traz um entendimento com relação à mediunidade. Temos 3 obras também, que é Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, 1, 2 e 3, que traz para nós, aqui traz sobre como que funciona com relação à glândula pineal, a gente vai ver aqui, traz mais esclarecendo para nós com relação a essa conexão com o mundo espiritual. Então, Kardec, em 1861, ele publicou o Livro dos Médiuns, que é o guia que nós devemos seguir e tirar as dúvidas ali. Por que ele resolveu criar esse guia? Porque há tempos atrás se fazia de qualquer jeito as reuniões mediúnicas, não tinha uma pedagogia, não tinha um planejamento com relação a nós evoluirmos na questão mediúnica. Daí ele fez esse guia prático. Cada um fazia de uma forma. Então ele organizou esse trabalho que se chama o Livro dos Médiuns. Então o que é mediunidade? É a lei natural. A mediunidade é uma lei natural de comunicação entre homens e espíritos, meio intermediário. Então o médium é o meio intermediário entre o plano físico, que estamos aqui nós, e o mundo espiritual, os espíritos desencarnados, porque nós também somos espíritos. Faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado de alterado de consciência, permitindo-lhe comunicação psíquica com o outro. Então, a mediunidade é um meio que nós temos para se comunicar com o invisível, assim popularmente falando, com a espiritualidade. A mediunidade ao longo da história, a mediunidade sempre teve, não foi só Kardec lá que codificou, já tinha bem antes de Kardec a mediunidade. A mediunidade, como faculdade inerente ao ser humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. A gente está trazendo um pouquinho assim da história com relação à mediunidade, e aqui já diz bem claro: a mediunidade como faculdade inerente ao ser humano. Então, nós temos mediunidade. Como há tempos atrás, aqui acho que mês passado, a gente falou sobre os animais, nossos irmãozinhos, os animais não têm mediunidade. Nós, seres humanos, temos essa mediunidade. Tá? Então, desde o homem primitivo, eles faziam aquelas práticas ritualistas, bem no início. Na Índia, os Vedas, crença que existia dos espíritos. Na China, a evocação dos espíritos ancestrais. No Egito, magos dos faraós. Na Grécia, as pitonisas invocam os deuses. Em Roma, as sibilas interrogavam os espíritos. Então a gente pode observar que desde tempos atrás, lá desde o início, sempre houve a mediunidade. E aí Kardec veio e codificou a doutrina espírita e organizou, né, todas as obras. E hoje, especial, a gente está falando sobre mediunidade, ou seja, noções de mediunidade. Aqui, que é a ligação entre o mundo físico e espiritual, que é a chamada efície ou glândula pineal, tá? Que é a ligação. Aqui, nas Conectando Ciência e Espiritualidade, ele traz bem certinho qual é o objetivo dessa glândula aqui, o que ela traz em termos científicos, com relação, conectando a ciência com a espiritualidade. Ela traz bem certinho nessa obra. Quem quiser se aprofundar mais no tema, porque são bastante conteúdos, não tem como passar uma fala de meia hora. Então, a eclipse como ponto de ligação entre os dois planos. Então, o ponto de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual é a eclipse. Então, eis uma questão: médium, ser ou não ser? Eis a questão. Todos somos médiums? É uma pergunta que a gente faz. Todos nós somos médiums? Eis a questão. Ser ou não ser médium? Foi uma pergunta para nós mesmos.
Aqui eu trago aqui também um resuminho: espírito, sugestão e desejo. Então, o espírito vai se comunicar, a sugestão e o desejo do médium a fazer essa conexão com o mundo espiritual, com os irmãozinhos desencarnados. Aí a gente faz a comparação com um telefone. Quando eu ligo para uma pessoa, consequentemente do outro lado essa pessoa vai atender. Então, como disse Chico Xavier, a mediunidade, ou seja, essa ligação entre os dois planos, o telefone toca de lá para cá. Não é eu querer falar com o espírito tal que eu vou conseguir, e sim, quando as permissões do plano espiritual vem a ligação para nós atendermos. Tá? Então, esse é o ponto de ligação que a gente faz em comparação com o telefone. Hoje tem os celulares, né? Eu estou falando aqui, a pessoa está lá nos Estados Unidos e está falando uma pessoa com a outra. Mediunidade, a gente faz uma comparação, um exemplo com relação a essa ligação. Então, essa ligação é feita do plano espiritual para nós e nós atendemos de uma forma boa ou nem tanto. Então, vai depender de cada um e seu grau de evolução. Então, a gente às vezes tem dúvida com relação à mediunidade, é ser ou não ser. Por que será que é a mediunidade, né? Então, 24 horas por dia estamos suscetíveis a essa ligação. As 24 horas do nosso dia estamos suscetíveis à interferência dos irmãozinhos do outro plano. E aí tem a lei do livre-arbítrio. Eu aceito ou não aceito a ligação. Como no telefone, eu aceito a ligação ou não aceito. E também essa ligação do plano espiritual, a gente aceita ou não aceita, porque sempre é respeitado o livre-arbítrio. Nós temos que decidir se aceitamos ou não aceitamos. Então, no livro dos médiuns, ele tem 32 capítulos, destinados aos médiuns e dirigentes das reuniões mediúnicas. Então, esse livro aqui, então, como eu falei, tem que ser um livro de cabeceira para todos nós que estamos procurando evoluir na doutrina espírita, principalmente trabalhadores e também os dirigentes desses trabalhos que a gente vai educar a mediunidade. Então, aqui no sábado, nós temos o seu Pedro, que é o dirigente nosso dos trabalhos mediúnicos, e com nós, alguns de nós estamos aqui fazendo parte desse trabalho de educação mediúnica, porque todos a gente sabe que tem que ter um dirigente para a coisa ser organizada. Então, o livro dos médiuns deve ser uma base para nós, dirigentes e aqueles que vão educar a mediunidade, né? Então, aqui tem uma pergunta aqui que a gente tirou do Livro dos Espíritos, para nós fazer essa conexão com a mediunidade. Os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos, em nossos atos? É uma pergunta. Então, os espíritos podem influenciar no nosso pensamento, em nossos atos do dia a dia? Aí vem a resposta: muito mais que vocês imaginam. Então, nós temos sendo influenciados 24 horas por dia. Influenciam a tal ponto que, em geral, são eles que vos dirigem. Olha a resposta, né, do Livro dos Espíritos para essa questão. Então, nós temos 24 horas sofrendo influência dos Espíritos. Então, a gente tem que procurar formas para que nós consigamos fazer essa conexão de uma forma harmônica, de uma forma que a gente trabalhe em prol de nós e de nossos semelhantes, tanto encarnado como desencarnado. Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante a gente se aprofundar dentro do tema citado, ou seja, vir para cá, quem tiver algum tempo, na terça ou no sábado, vir aqui estudar junto, a gente faz um estudo junto, a gente faz um debate, um aprende com o outro, porque a gente vai ter formas assim para ser influenciados, mas de uma maneira positiva, porque se a gente não estiver bem, se a gente tiver com nossos pensamentos desequilibrados, nós vamos ser influenciados de uma forma negativa. Então, por isso que é importante a gente buscar coisas edificantes para o nosso dia a dia. A prece, a oração, o evangelho no lar, marcar um dia na semana, a hora certa e fazer essa conexão com o plano espiritual. Assistir programas edificantes, ler bons livros. Sim, a gente vai trazer uma paisagem mental excelente e vai estar, ou seja, vai buscar essa conectividade e tem um pensamento do Espírito que diz assim: dize o que pensas e direis com quem andas. Então, conforme vai estar o nosso pensamento, é que nós vamos atrair para nós as boas ou as más influências. Então, tudo depende de nós, tudo depende do nosso livre-arbítrio. O
ou seja, a escolha. Chego em determinado percurso, vou para a direita ou para a esquerda. Se eu tiver o conhecimento e tiver a reflexão, com certeza eu vou ter a inspiração de ir pelo caminho correto. Depende de quem? De nós. Então a gente vai, de uma forma resumida, também fazer a classificação da mediunidade. Kardec, Livro dos Médiuns. Como eu já falei, livro de cabeceira para todos que estudam. Então, Kardec classificou em duas áreas, tá? Com relação à mediunidade: generalizada e a ostensiva. Tá? Então, a generalizada todos possuem. Então, todos nós possuímos mediunidade, ou seja, a generalizada. Ostensiva, nem todos possuem. Essa ostensiva que nós temos em grau mais elevado, né, é a área da ostensiva, que nem todos possuem. E como que eu sei se eu tenho mediunidade generalizada ou ostensiva? É a experimentação, para saber qual. Então eu tenho que fazer os experimentos, porque a ciência busca o experimento, né? Os cientistas buscam o experimento. E mesma coisa, Kardec traz ciências, o espiritismo é ciência, a religião, né, faz essa conexão. Então nós temos que fazer a experimentação. Então por isso que Kardec, ele trouxe para nós esse guia aqui, que é o Livro dos Médiuns, para nós fazermos a experimentação. Tá, mas de que forma eu vou fazer a experimentação? Eu já falei, vou repetir de novo: forma mais segura e mais eficaz, procurar uma casa espírita séria, para buscar no estudo, para buscar nos dias de estudo, para buscar nos dias que tem a educação da mediunidade, para mim saber se eu tenho a forma generalizada ou ostensiva. É a forma segura, porque a gente, se não fizer dessa forma, a gente vai ficar muito vulnerável às influências negativas. Então, é a casa espírita, um trabalho sério de educação, que a gente vai saber se a gente é médium na forma generalizada ou ostensiva. Estudo, estudo, estudo. Então, é experimentando. Então, ele também dividiu aqui em fenômenos. A ostensiva, então a gente vai falar um resuminho da mediunidade ostensiva, para quem tem a psicofonia, a psicografia, a evidência, a audiência ou os fenômenos físicos. Então, ele classificou em fenômenos inteligentes e fenômenos físicos. Tá? Esses fenômenos físicos eram lá mais no início, para chamar a atenção, que tinha bastante. Agora, com a evolução, aí quase a gente não vê esses fenômenos físicos, mas a gente tem os fenômenos inteligentes. Então, de forma que a gente vai fazer a experimentação, vai fazer o estudo, vai educar a nossa mediunidade, a ostensiva, porque mesmo sendo generalizado, pode contribuir bastante num trabalho mediúnico, pode auxiliar aqueles que têm a ostensiva, não nesse trabalho da educação da mediunidade. Nós temos a psicofonia, psique, né, e fonia, com relação à alma e espírito, com relação à fala, à voz, fono. Então, voz e fala. O que seria a psicofonia, falando de uma forma esclarecedora? Seria o espírito se comunicar através da fala do médium. Vem o espírito, se aproxima de mim e faz a conexão que a gente vai ver ali, e eu falo e o espírito fala através de mim, através do médium. Seria a psicofonia. Psicografia seria a escrita. Os maiores médiuns aí no planeta Terra, que já desencarnou, Chico Xavier, ele psicografou mais de 500 obras. Então, ele era um médium de psicografia. Claro que Chico Xavier dominava todas essas mediunidades aqui, né, esses fenômenos inteligentes. Mas a psicografia que ele utilizou mais na passagem dele aqui pelo planeta Terra. Então, é a escrita. O espírito se aproxima e o médium se concentra, faz a conexão e o espírito dita e ele vai escrevendo. Tem as cartas de Chico, tem inúmeras obras de Chico, então, para a gente ter uma forma concreta. Vidência, que vê o espírito. Então, a evidência é ver o espírito, mas eu não vou ver, como dizer assim, com os olhos físicos, enxergar. O espírito não tem corpo, né? Então, eu vejo com ou seja, com a visão da alma.
Pode ser com os olhos abertos, pode ser com os olhos fechados. Eu vou ter que ver o Espírito, ou seja, eu vejo o perispírito do Espírito. A audiência seria ouvindo voz, ou seja, ouvindo a voz. Então, eu escuto o Espírito falar, seria a audiência. Então, seria essas 4 aqui, os fenômenos inteligentes. Por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto, explicar para as pessoas, por isso que é importante o estudo. Reforço sempre, estudo, estudo, estudo. Tá? Porque às vezes as pessoas têm essa facilidade aqui com relação à mediunidade, mas ela não sabe como educar. Então, todos nós que frequentamos aqui a casa, mesmo que não participe de sessão de estudo ou não participe da educação mediúnica, é bom ler os livros espíritos, principalmente as obras básicas de Kardec, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho, obra póstumas, a Gênese, que é o Espiritismo. É bom sempre fazer uma leitura ou pesquisar na internet sobre isso, porque se algum irmão ou irmã se aproximar de nós, a gente vai ter conteúdo para dialogar, que é auxiliar. Então, como eu falo, bem por mim, feito para mim, faz bem. Então, esses fenômenos físicos são os fluidos animalizados. Seria o barulho, pancadas, movimentos de objetos, ruídos, suspensão de objetos, materialização. Então, são os fenômenos físicos. Então, como eu falei antes, tem que haver a sintonia, a aproximação e o envolvimento. Daí a manifestação. Nós temos que haver a conexão, ou seja, a sintonia com o invisível, com os irmãos desencarnados. Eles se aproximam, a gente se envolve com o auxílio da espiritualidade de luz e a manifestação. Mas só vai haver manifestação se nós, médiuns, permitir, porque é o livre-arbítrio. Aqui a gente vai fazer só porque às vezes o pessoal confunde, né? Clara evidência e evidência. O Sr. Pedro explicou bem para nós aí. Faculdade de ver, ó, então vamos dizer assim, ó, clara evidência, evidência. Evidência, como eu falei antes, eu vejo o Espírito. É evidência, eu vejo o Espírito, mas não com os olhos físicos, e sim com os olhos da alma, o perispírito. Seria a evidência, ver. E a clara evidência, são parecidas as palavras, a gente confunde bastante. A faculdade de ver acontecimentos do mundo material, ou seja, do passado, do presente e do futuro. Aqui nós temos um exemplo aqui, que eu já vou falar. A clara evidência não é mediunidade. É uma faculdade própria de nós, seres humanos. A clara evidência não é uma mediunidade, segundo as obras espíritas que a gente pesquisou. Então aqui a gente vai fazer dar um exemplo com relação a que o Chico contou uma história. Eu não lembro que cidade foi, que tinha um médico, que ele tinha as duas. Tá? E aí ele sempre fazia o atendimento. Ele observava com os olhos da alma o que a pessoa tinha. Se o Pedro está aqui, eu observo, ele está com problema no fígado. Esse médico observava. E ele observou essa doença e prescrevia receitas. Tá? E aí chegou um ponto, num dia lá, vários e vários atendimentos, tinha uma fila enorme, veio as pessoas para ser atendida, ele não mais prescrevia essa receita. Ele só diagnosticava a causa, o que a pessoa tinha. Tinha problema no fígado, tinha câncer, tinha tal doença. Daí perguntaram para ele, vai irmão, não vai dar receita? Ele vai, infelizmente hoje não vou poder, porque o espírito doutor que estava comigo receitando não está presente hoje. Então um exemplo bem prático de clara evidência e evidência. Deu para entender? Então o médium é o intermediário entre dois planos, que a gente falou antes. É um intermediário que faz a ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Aqui está a conexão do espírito com o médium, que faz essa conexão. Mas para ver essa conexão, o médium tem que se preparar, tem que educar, né, que a gente vai ver daqui um pouquinho, para ver essa comunicação. Então o médium é o intermediário entre os dois planos. Mediunidade é a faculdade com Jesus. Mediunidade é caridade, amor em ação para encarnados ou desencarnados. Porque muitas pessoas confundem a mediunidade como se fosse um poder que aquela pessoa tem, como se fosse um Deus aquela pessoa, como se fosse um santo ter a mediunidade, mas não é bem assim. Mediunidade é um trabalho que a gente faz
em primeiro lugar, em prol de nós, para a nossa evolução, em prol daqueles irmãos ainda que precisam dessa energia humanizada nossa. Então, é um trabalho bastante sério que todos que quiserem educar essa mediunidade venham para a casa espírita. Vocês não sabem a importância que é trabalhar, educar essa mediunidade, para auxiliar os irmãos. Só quem participa das reuniões que nós fazemos aqui na casa e percebe a importância que é a caridade. Quando tu faz essa conexão com os irmãos que precisam, te dá uma energia totalmente diferente, te dá um sentimento prazeroso, te traz amorosidade, te traz o acolhimento, né, aquele atendimento fraterno. Então, é muito importante a gente vir para a casa espírita, claro, assistir as palestras, receber os passes, mas procurar tirar uns minutos para vir para cá e auxiliar nós. Porque todos nós sabemos que o planeta Terra passa por grandes mudanças. Vamos dizer assim, a transição planetária. São inúmeros e milhares, né, de espíritos desencarnados que precisam de ajuda. Porque nós, de repente, vamos desencarnar, nós vamos precisar de ajuda, né? Então, a gente não sabe. Na casa do meu pai há várias moradas. A gente não sabe para que morada a gente vai ir. Então, a gente tem que procurar se educar, procurar ser útil no nosso dia a dia. E a casa espírita está aí de portas abertas, foi feito um trabalho excelente. Ampliamos a casa aí, tem todas as salas aí para nós fazer os estudos, para nós educar a mediunidade. Então, eu sempre reforço essa bela frase de Cortella: o bem por mim feito, para mim vai fazer bem. Então, indicamos o trabalho de estudo, os trabalhos de educação da mediunidade, que eu tenho tempo para tudo, menos para fazer esse tipo de caridade. Como eu falei aqui da camisa, doação de sangue, todos que têm possibilidade de doar sangue, vão doar sangue. Não dói, não custa nada, e é um ato de amor. Como a mediunidade é um ato de amor. Mas para isso a gente tem que educar. A gente tem que ter uma reflexão, tem que buscar o conhecimento, mas tem que refletir sobre o conhecimento, né? Para a gente evoluir e auxiliar a outros. Então, a mediunidade é uma caridade, amor em ação para encarnados ou desencarnados. Aqui, mediunidade, maior médium que passou pelo planeta Terra, Jesus. Jesus está sempre de braços abertos, esperando nós. Jesus estava onde? Sempre estava nos lugares onde mais precisavam dele. Jesus estava, sem julgamento, né? Acolhendo a todos de braços abertos. Então, a mediunidade é mediunidade com Jesus. Mediunidade é caridade em ação. Mediunidade é amor. Mediunidade é serviço. Então, nós precisamos educar a nossa mediunidade. E não tem idade. Posso seguir até quando eu estiver aqui no planeta Terra, puder caminhar, puder vir aqui na casa espírita, eu posso. Não tem aposentadoria para a mediunidade. Fique bem claro, nós somos seres milenares. Passamos por mais de 100 reencarnações. Daí eu tenho um problema de saúde, tem isso, tem aquilo. Chico Xavier foi até o último dia fazendo caridade, praticando a mediunidade. Então vamos botar o amor em ação. Vamos trabalhar com Jesus. E também tem outra, hoje nos tempos atuais, temos que ter uma reflexão com relação, porque hoje, com a internet, com a evolução das tecnologias, tem muitos médicos, e a maioria são charlatões. Então nós que estamos aqui dentro da casa espírita, é obrigação nossa de buscar esse conhecimento e auxiliar essas pessoas, porque muitos utilizam a mediunidade em prol de si, porque mediunidade não cobra nada. Mediunidade não cobra nada, é um trabalho de caridade. Se alguém pedir algum dinheiro para receber uma carta ou fazer algum atendimento, não é mediunidade com Jesus. Não é mediunidade com Jesus. Então a gente tem que ter bom senso, tem que ter a reflexão, porque muitos se utilizam quando a pessoa está passando por dificuldades para dizer que são médicos. E nós, trabalhadores da casa espírita, nós temos que zelar pela doutrina espírita, kardecista, e buscar conhecimentos e ter como falar tanto com os encarnados como os desencarnados. O que é necessário para ser um bom médico? O que seria necessário para ser um bom médico? Todos conhecem essa figura aqui? A maioria conhece?
foi um grande trabalhador invisível do plano espiritual que trabalhou com Chico Xavier. Emmanuel, ou Emmanuel, como preferir. Tá? Um excelentíssimo que já está reencarnado, né, para ajudar a evolução do nosso planeta. Então, Emmanuel disse para Chico: o que é necessário para ser um bom médico? 3 coisas fundamentais: disciplina, disciplina e disciplina. Então, para tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Então, para mim, ser um bom médico tem que ser disciplinado. Buscar sempre a minha evolução, ou seja, e auxiliar na evolução da pequena célula, que ser uma família, da sociedade, ou seja, de maneira geral. É nas simples coisas que a gente auxilia. Para encerrar, então, a gente trouxe só noções com relação à mediunidade. Espero ter esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida é só perguntar para nós. E tem vaga nos trabalhos de estudo, tem uma turma nova no sábado, na terça-feira também. Nós temos 2 turmas no sábado, na terça também tem 2, tem uma só aí. Tem uma e segunda tem online. E segunda tem online. Tem mais outra forma que dá para fazer online. E depois, se passar por um processo de estudo, tu vai para a educação da mediunidade. Não tem como eu chegar lá e ir direto para a mediunidade. Eu tenho que passar pela sessão de estudo. Ou melhor, primeira coisa, vim aqui auxiliar nos trabalhos da casa, desde varrer a casa, auxiliar em uma determinada tarefa. Né? E para fazer a fala aqui na frente, todos nós temos condições de fazer essa fala, mas temos que participar das sessões de estudo, ou seja, estar ligado aos trabalhos da casa. Então a gente retirou, sempre a gente procura fazer a fala que não o que eu penso, e sim o que a doutrina traz. Bibliografia, de onde foi tirado essas noções de mediunidade? Foi tirado o programa Espiritismo Agora, que o Sr. Pedro trabalhou com nós, né, Sr. Pedro? Nos trabalhos de estudo aí da casa. Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, vou indicar mais uma vez, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, são 3 obras que traz a ciência conectando com a nossa saúde e a espiritualidade. Ele fala, esse é um trabalho elaborado pelos médicos, que a maioria das doenças de hoje em dia são doenças morais, né, que faz essa conexão e traz os ensinamentos aqui para nós gradativamente e nos libertando. Se conectando ciência, saúde